Temos aprendido coisas maravilhosas ao longo desse trimestre, ao estudar uma lição que vem falando sobre tesouros da verdade, simbologia do ritual do santuário. Diversos aspectos relacionados ao ritual do santuário já estudamos e tiramos ensinamentos práticos para o nosso viver diário. Inclusive, as últimas lições abordaram uma questão prática da nossa mesa. Veio abordando aí a questão da alimentação, tivemos muitas exortações, muitas orientações e, com certeza, nós entendemos a necessidade de avançarmos nesta questão conforme a luz recebida. Agora, a partir desta lição e até o final deste trimestre, nós teremos os nossos olhos direcionados para a questão profética, especialmente para o desenvolvimento do ministério profético de Ellen White nesses últimos dias. E nós vamos entender, então, como Deus tem usado os profetas ao longo do tempo para se comunicar com a humanidade e, através disso, trazer as mensagens necessárias para que o seu povo, então, possa se preparar para, finalmente, quando Jesus vier nas nuvens dos céus, habitar em seu reino. Essa lição de número 12, vamos aprender sobre profetas inspirados. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, diz-nos assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E o pensamento da inspiração, de valor especial para a Igreja de Deus na terra hoje, considerada como a guardiã de sua vinha. São as mensagens de conselho e advertência dadas por meio dos profetas que esclarecem ou esclareceram o eterno propósito divino em favor da humanidade. Os ensinamentos dos profetas revelam claramente o amor de Deus pela raça perdida e seu plano para a salvação dos seres humanos. Então, um ministério essencial, especial e necessário para que, então, sejamos conduzidos a Deus. Vamos ao primeiro tópico, comunicando-se com a humanidade. Irmão Rafael, como Deus se comunicou com a humanidade após a chegada do pecado? Exatamente. Então, nós sabemos que antigamente, como diz aqui a própria nota, antes da entrada do pecado, Adão desfrutava de comunhão aberta com o Criador, ou seja, pessoal. Mas depois veio o pecado. Então, o homem agora perdeu este privilégio de conversar com o Criador face a face. E aí então vem o texto bíblico. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então agora Deus se comunicava com o povo por meio dos profetas, né? Muito bem. Então, existia uma realidade anterior ao pecado, onde era possível, né, a criatura estar na presença do Criador, sem que isso trouxesse consequência, né? Sim. Mas tão logo surgiu o pecado, então houve essa ruptura e se tornou necessário esse agente, né? Que são os profetas que falam de Deus, trazem suas mensagens à humanidade. Agora, na pergunta B, como Deus se comunicava pessoalmente com a humanidade? Interessante. Agora colocando Deus, né? Como ele se comunicava. Falamos na primeira pergunta sobre os profetas. E aqui a nota diz assim: ele, Deus, já havia se comunicado com a humanidade por meio de Cristo. Então temos aí o método. Contudo, agora ele se comunicava com a humanidade em Cristo. Então agora Cristo, quando veio ao mundo, ele estava representando a divindade, Deus, né? Então Deus conversava com o povo através de Jesus, Cristo, né? Isso. Agora é interessante essa primeira parte da frase lida, que fez menção de que ele se comunicava com a humanidade por meio de Cristo, né? Então nós encontramos no registro do Antigo Testamento alguns episódios onde o próprio Cristo, que é Deus, esteve, né, dialogando com os seres humanos, né, com as pessoas ali envolvidas em determinadas situações. Como, por exemplo, naquela visita de anjos a Abraão, um deles era Cristo, quando Jacó lutou com um anjo, aquele anjo era Cristo. Temos outros episódios também onde o próprio Cristo então esteve
conversando, dialogando, comunicando uma mensagem específica ou especial aos seres humanos. Mas claro que a sua divindade sempre velada no aspecto de um anjo, né? Tanto é que a descrição bíblica às vezes apresenta aqui o anjo ou o anjo do Senhor, quando descreve esses momentos em que o próprio Deus, ainda antes de Cristo, antes de se manifestar em carne, em Jesus, né? Ele ainda se relacionou conosco e depois, finalmente, Cristo vem para estar e trazer essa revelação completa. Isso, e o início da nota diz assim, ó, desde o pecado de Adão, estamos falando do período pós-pecado, a raça humana foi cortada da comunhão direta com Deus, face a face. A relação entre o céu e a terra continuou. Então não foi aquele, às vezes o pai, né, a mãe, o filho pecou, o filho errou, agora eu vou deixar de castigo lá, não vou falar com ele não. Né? Então aqui fala que Deus, apesar de ter se afastado ou se velado, ele continuou comunicando-se com a humanidade. E aí aqui diz ainda assim, através de Cristo. Mas agora que Jesus veio, a vinda dele depois de 4.000 anos, em semelhança da carne do pecado. Então, este era o método, né? O meio que Deus usava para conversar com a raça, agora sim era Cristo. Né? Através de Cristo. Isso. Muito bem. Agora, na pergunta C, o que era necessário depois que Jesus voltou para o Pai e qual era o seu propósito? Muito bem, então Jesus veio a este mundo, depois de 4.000 anos de pecado, ficou com o ser humano aqui 33 anos e meio, de uma forma assim mais direta, o seu ministério durou 3 anos e meio, ali, né? Fazendo o seu trabalho como o Consolador, como o resgatador da humanidade. E o verso 1 diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Então, o que era necessário depois que Jesus voltou para o Pai? Que outro viesse. Novamente, para que a humanidade não ficasse sozinha. Sim. Né? Então, Deus sempre se preocupando conosco, sempre se preocupando com a humanidade. E agora, né? É a segunda parte da pergunta. Nós sabemos que foi o Espírito Santo. Isso. Né? Qual que era o propósito, né? E aí, no terceiro texto, diz assim, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas depois poderia suportar. Sim. E aí, o que esse depois, que era o Espírito Santo, faria? Né? Verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Este era o propósito. Para eles serem consolados, guiados em toda a verdade e também serem capacitados para dar a última pregação, né? A última mensagem a este mundo. Né? Muito bem. Então, nós vimos nesse primeiro tópico que, apesar do pecado, conforme até afirmou o irmão Rafael, achei interessante isso, apesar do pecado, naturalmente, se Deus fosse homem, Deus simplesmente nos abandonaria. Né? Mas como Deus não é homem, ele manteve uma conexão, uma linha de diálogo com a humanidade, né? Através do ministério profético, através mesmo da revelação do próprio Cristo, vivendo entre nós, estando entre nós, e finalmente, quando ele volta aos céus, esse ministério de comunicação da divindade com a humanidade ainda permanece aberto, né? Esse caminho, esse canal permanece aberto, mas agora através do ministério do Espírito Santo. Exatamente. A gente pode fazer uma pequena comparação. Quando o filho erra, ou nós que erramos, né, como pecadores, Deus não nos abandona. Ele usa algumas outras estratégias para nos ensinar. E agora promete, né? Nós sabemos que no futuro a comunicação que Adão perdeu vai ser resgatada. Sim. Então esse deve ser o nosso alvo. E para alcançar esse alvo tem as condições. Então o filho, quando ele peca, quando ele erra, ele perde alguns privilégios. E agora, para poder novamente ter o privilégio que ele perdeu, ele precisa alcançar as condições. Exato. Então essa deve ser a nossa meta, né? Voltar a conversar com Jesus, com Deus face a face, mas cumprir as condições. Né?